até o momento. Fábio Nogueira, do PSOL, teve 12.944 votos, com 1,06% dos votos válidos apurados. Célia Sacramento, do PPL, teve 2.864 votos, 0,24% dos votos válidos apurados. E da Luz, do PRTB, teve 1.594 votos, o que representou aí 0,13% dos votos válidos apurados. 91,84%, 92% das urnas apuradas até o momento aqui na capital baiana. Eleição definida. Aqui ao meu lado agora, o cientista político Paulo Fábio. Boa noite, professor. Boa noite, Carolina. Boa Eleição noite. Definida em Salvador, já o que era esperado. Né? Dessa vez não houve surpresa. Não houve pesquisas, surpresas. né? Como as pesquisas dizer se confirmaram, né? Sim. E de alguma maneira eu acho que a eleição de Salvador, Caroline, é preciso ver com muito cuidado, porque não se pode fazer transplantações automáticas entre os resultados de eleições municipais e os desdobramentos políticos para, por exemplo, eleições estaduais daqui a 2 anos, né? Sem nenhuma dúvida. Se falou muito nessa possibilidade, né? Se falou muito sobre ele se reeleger agora por mais 2 anos e depois sair candidato a governador. Sem dúvida. Os números são muito vistosos, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Salvador, Feira de Santana, Camaçari, né? Em Vitória da Conquista, um segundo turno com a vantagem de um candidato do PMDB, que é um partido também aliado do DEM. Esses são os 4 principais colégios eleitorais do Estado. Então, de fato, é expressivo do ponto de vista do contingente eleitoral. Mas ainda muito cedo para se pensar numa... Mas eu acho que há 2 coisas que precisam ser consideradas. Primeiro, em termos de total dos votos, ainda é preciso ver, a Bahia é um estado muito disperso, né? Muito disperso, os resultados estão vindo ainda muito devagar. Segundo, em termos de controle de prefeituras, é preciso ver o seguinte: a minha impressão é que nós chegaremos agora, depois dessas eleições de 2016, a uma situação um pouco aproximada da que havia após as eleições municipais de 2008, há 8 anos atrás. Logo no início do primeiro governo do PT, quando notava, pelo menos entre os maiores municípios da Bahia, um certo equilíbrio, tanto entre PT, o PMDB e as forças de oposição. Depois, em 2012, o governo, a base do governo, ganhou um grande alento e que esse equilíbrio foi rompido e agora acho que ele volta a ser estabelecido, talvez com um pouco de vantagem até para a oposição por conta dos resultados dos grandes colégios. Mas, de qualquer forma, eu acho que os 2 movimentos que podem ser identificados por enquanto, ainda a confirmar com os dados que virão, é esse. Claro que a oposição se fortalece, é óbvio que se fortalece, mas o enfraquecimento do PT não significa necessariamente enfraquecimento da base do governo estadual, porque é possível identificar, por exemplo, num crescimento, um fortalecimento bastante, também expressivo do partido do senador Otto Alencar, no PSD. Então, isso pode significar um remanejamento de forças, inclusive na própria composição do governo, a depender de como o governador reagir a esses resultados. Até porque o que a gente percebe é que as cidades mais próximas, né, como Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, como você falou, e os candidatos que o prefeito ACM Neto apoiou tiveram um bom resultado. Isso mostra que nas cidades mais próximas ele consegue fazer essa transferência, diferente já em cidades mais distantes, como por exemplo em Ilhéus. O candidato que ele apoiou mostra que os números aqui atuais do TSE mostram que o candidato, o Bebeto, né, que foi o candidato apoiado por ele, é o candidato do PSDB, ficou em 3º lugar, até o momento estava em 3º lugar. Do PSB, Do PSB, ficou em 3º lugar, que seria o candidato apoiado por ele. Isso mostra talvez que as cidades que ficam mais distantes da capital não tenham tanto esse reflexo. Olha, eu acho que a questão não é geográfica, Carolina, de maneira alguma. Acho que nós temos... Eu estou tentando trabalhar um pouco com o universo. O eleitorado da Bahia é muito disperso, né? Mas mais de 40% dele, 42% dele, se concentra em 24 municípios que têm mais de 50 mil eleitores. Esse universo de municípios é um bom patamar, já que a gente não tem ainda os dados de todo o estado, para identificar tendências. Repare, o que aconteceu nesses 24 maiores colégios do estado, em 2008, foi o que eu disse, um equilíbrio.
As forças que hoje compõem a base do governo elegeram, nesses 24 municípios, prefeitos em 13 deles. Em 2012, a votação dos partidos que hoje estão na base do governo subiu para 18 e agora deve recuar para 11 ou 12. De alguma maneira, por isso que eu disse que se restabelecerá um certo equilíbrio nesses colégios eleitorais, com a vantagem em termos de montante de votos para a oposição, mas tem que se ver o desempenho dos vários partidos, dos pequenos municípios, para ver se esse equilíbrio não haverá. Embora deva-se fazer a ressalva que eleições municipais não predizem nunca eleições estaduais, mas se alguma tendência é possível identificar, essa tendência seguramente não nos autoriza a dizer que teremos uma eleição pouco disputada. Ao contrário, depende em grande parte também dos movimentos, não só do Assemineto, nem suas alianças com o PMDB, a manutenção dessa aliança em primeiro lugar, mas depende também dos movimentos que serão feitos pelo governador. Se ele vai alterar a sua composição de governo, reconhecendo resultados eleitorais, reduzir o espaço do PT no governo e aumentar o espaço, por exemplo, do partido Otto Alencar, se ele vai fazer isso ou se ele vai, porque também ele será muito pressionado provavelmente pelo PT para não fazer isso, porque o PT perde importância em alguns colégios, em governos municipais importantes do Estado, e é natural que a pressão sobre o governo do Estado para compensar isso também ocorra. Então isso é um processo que nós vamos identificar ainda daqui nos próximos meses como será. Mas sem nenhuma dúvida, acho que essa eleição levanta duas grandes novidades. Não novidades, era de alguma maneira esperado. Um crescimento da oposição, de um lado, e dentro da base do governo, um crescimento relativo, comparativamente, especialmente do PSD, do senador Otto Alencar. Tá certo. Vamos atualizar, então, os números aqui de Salvador, números atuais do TSE, já mostrando aí quase 95% das urnas apuradas. O prefeito Assemineto reeleito aí, até o momento com 925.745 votos, representando aí 74,01% dos votos válidos apurados até o momento. Alice Portugal ficou aí em segundo lugar, com 182.721 votos, representando 14,61% dos votos válidos apurados. Pastor Sargento Isidório, do PDT, teve 106.164 votos, representando aí 8,49% dos votos válidos apurados até o momento. Os outros 4 candidatos, também vamos mostrar os números. Cláudio Silva, do PP, teve 18.386 votos. Fábio Nogueira, até o momento, Fábio Nogueira, do PSOL, teve 13.255 votos. Célia Sacramento, do PPL, 2.923 votos. E da Luz, do PRTB, 1.637 votos. Professor, a gente vê também que o candidato pastor Sargento Isidório teve um número expressivo, mas não tanto quanto se esperava até. Talvez se esperava ter um número maior de votos, mas porque ele foi reeleito algumas vezes como deputado estadual com um número bastante expressivo. Você acha que... Olha, Carolina, não há como você fazer parâmetro de comparação entre uma eleição legislativa e uma eleição para o executivo, né? Na verdade, embora a distância no número de votos não seja nem tão grande entre ele e a candidata do PCdoB e do PT, de fato, o pastor Isidoro, assim como os outros candidatos, tiveram um papel claramente coadjuvante na campanha. Se é verdade que a candidata do PCdoB não conseguiu propriamente chegar a polarizar as eleições, porque as eleições foram ganhas com muita facilidade, o prefeito foi reeleito com muita facilidade, mas do ponto de vista de uma certa polarização política que pode ter desdobramentos na situação política adiante, foi a candidatura que representava o governo do Estado, principalmente as principais forças que ali estavam, que realizou a candidatura do Sargento Isidório foi, a meu ver, uma candidatura de um coadjuvante. Nesse sentido, a votação dele pode até ser considerada uma votação expressiva, a meu ver, e um termômetro do grau de
de insatisfação, vamos dizer assim, da população, com um certo descrédito para com a situação da política, que faz com que candidatos, digamos assim, outsiders, né? Candidatos outsiders, possam ganhar alguma projeção, né? Mas, na verdade, eu acho que disso aí não fica coisas para o futuro, não ficam coisas para o futuro, né? Na verdade, o que se consolida aqui é uma base importante para o prefeito na sua reeleição e que vai forçar a que as forças ligadas ao governo do Estado revejam a sua estratégia política, né? Na verdade, nós tivemos uma campanha em Salvador, Carolina, a meu ver, em que o prefeito trabalhou pela sua reeleição, apostando apenas, basicamente, na exposição do que foi a sua gestão, que estava bem avaliada, evitou os processos de polarização política, o quanto pôde, apenas rebateu quando foi necessário e imprescindível as críticas que recebia no plano político. E a opção clara, feita pela candidatura principal da oposição ao prefeito, foi uma opção de tentar fazer com que eles permitir que a questão nacional se filtrasse no debate da cidade. Não funcionou, né? Funcionou, depende de quais sejam os objetivos da campanha de Alice Portugal. A meu ver, o objetivo da campanha de Alice Portugal foi trabalhar e reduzir os danos da derrota no plano do Legislativo. Temos que esperar os resultados da Câmara para ver até que ponto, claro que não há chance de fazer em maioria, mas se essas forças que se juntaram na campanha de Alice conseguirem manter, ou quem sabe até ampliar um pouco, aquilo que tem hoje na Câmara de Vereadores, para esses objetivos a campanha valeu. Porque não me pareceu em nenhum instante que a disputa para a prefeitura estivesse sendo feita para valer. Porque se estivesse, o discurso político não poderia ter sido aquele. Tá certo. Vamos falar ao vivo agora com o repórter Cristiano Gobi, que está ao vivo na sede do TRE. Tivemos um probleminha com ele está acompanhando a apuração. Vamos então ver o pronunciamento da candidata do PTdoB, Alice Portugal, depois Alice Portugal, depois do resultado aí dessa eleição aqui em Salvador. Alice Portugal chegou aqui no Ginásio dos Esportes, nos Aflitos, por volta das 6h30, já com cerca de 80% das urnas apuradas. Confirmação de reeleição do prefeito ACM Neto. Assim que ela chegou por aqui, foi recebida com bastante alegria pelos eleitores, pelos correligionários e falou com a imprensa. Agradeceu por esse período de campanha. Tínhamos a clareza do grau de dificuldade, uma campanha extremamente financeirizada por parte do candidato vencedor das eleições, e nós fizemos o nosso papel, acho que com altivez, com alegria, com cultura de paz, sem rejeição das pessoas, mesmo as que votaram no outro candidato, tiveram por mim grande carinho e respeito pela coragem, pela determinação e pelas propostas. Professor, a gente viu aí, né, a justificativa da candidata Alice Portugal, parece que é aquilo que o senhor falou mesmo, sabia da realidade, da dificuldade e tinha poucas possibilidades realmente. As justificativas, no calor do resultado, elas se modificarão ao longo do tempo, porque a distância do calor da campanha vai fazer com que as explicações mais racionais sejam dadas, porque, de fato, o que nós tivemos foi uma campanha com um tempo muito reduzido, com um financiamento muito menor, uma mobilização de recursos muito menor do que as demais. Então, e a campanha é reduzida. De um lado, o que me parece que acontece um pouco é o seguinte, Carolina. De um lado, toda a situação de instabilidade que nós vivemos até recentemente, a crise econômica, tudo isso leva a colocar em posição desconfortável alguns gestores que estão no cargo, Mas isso levaria normalmente a se esperar uma renovação grande dos prefeitos, com vitória de candidatos de oposição, dependendo do lugar em que partido esteja na prefeitura. Mas, por outro lado, as regras dessa campanha, elas trabalharam no sentido oposto, no sentido de inibir a renovação, porque, evidentemente, a campanha foi mais curta, as possibilidades foram menores. Professor, muito obrigada, pela sua participação. Eu que agradeço, Carolina, e aos ouvintes da TV Bahia. Tá certo. Boa noite para você. Vamos dar os últimos números, só para finalizar aqui. Nós temos agora quase aí 90, aliás, quase 100, 97
97,92% das urnas apuradas, quase 100% das urnas apuradas em Salvador. O prefeito ACM Neto segue aí com 965.629 votos. Alice Portugal em segundo lugar com 189.992 votos. E pastor Sargento Isidoro teve aí 111.924 votos com 8,50%.